a passar momentos terapêuticos na presença do terapeuta chamado Jesus. Para isso, eu quero usar de pequenos trechos contidos nessa obra, neste livro chamado O Terapeuta chamado Jesus e o seu cuidado com as doenças da alma. Se tem uma característica que muito se espera de um terapeuta, é que ele saiba se colocar no lugar do seu paciente, que ele saiba entender o seu paciente exatamente como ele é ou como ele esteja passando ou se sentindo naquele momento que procura uma consulta. A isso damos o nome de empatia, e se tinha uma característica muito frequente em Jesus, era o seu olhar empático, a sua forma de olhar para as pessoas e assim enxergar o que elas sofriam, o que elas passavam dentro de si e justamente por essa forma de olhar significar tanto na vida daquelas pessoas. Nesse livro, em um pequeno texto dele, eu faço uma citação que a mim é muito especial, o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro, dentre todos os 12 apóstolos, foi uma pessoa muito singular e especial na vida de Jesus em seu ministério terreno. Pedro nos representa como nenhum outro apóstolo. E Pedro, embora próximo a Jesus, juntamente com Tiago e João, embora caminhasse com ele, testemunhasse tantos milagres, tantos eventos lindos, tantos ensinos, Pedro tinha dúvidas e dúvidas cruéis e sérias em seu coração. Pedro tinha medos, tinha temores, achava que poderia ser ele o traidor, conforme Jesus mencionou na última refeição. E é justamente na última refeição que ressalta um caráter muito especial em Pedro. Assim que eles terminam, Jesus caminha com eles em direção ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras. E ali, já aguardando o momento de ser preso, julgado, torturado e morto, naquela noite eles vão caminhando e, à medida que caminham, Pedro vira-se para Jesus e, questionando o assunto daquele jantar tão íntimo, ele vira para o mestre e diz: Mestre, ainda que todos te traiam, eu não vou te trair, eu vou com o Senhor até a morte, se isso for necessário. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, a impulsividade de Pedro, diz a ele: Pedro, não será assim. E ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Embora Pedro não aceitasse isso, as horas se passaram e Jesus foi preso ali no Monte das Oliveiras. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote. Pedro consegue seguir e caminhar bem próximo a Jesus, assim também como João, o apóstolo. E ao entrar naquela grande casa e perceber Jesus sendo julgado a uma distância curta, Pedro está se aquecendo de uma fogueira e, à medida que ele está ali, um dos servos da casa reconhece ele como um dos seguidores de Jesus. E ele, movido por muito medo de também ser preso e torturado e morto, ele nega conhecer aquele homem chamado Jesus. Passa um tempinho, outro servo reconhece Pedro como um dos seus seguidores, e Pedro, mais uma vez, com um pouquinho mais de veemência, ele nega: Eu não conheço esse homem. E sempre que ele diz esse homem, ele devia fazer um gesto com o olhar, um gesto com a cabeça, ou mesmo apontando na direção de Jesus, que era julgado ali próximo a si. O tempo passa e pela terceira vez um servo reconhece que Pedro falava como Jesus, se vestia como Jesus e Pedro desta vez, com muita veemência, Pedro fala que não o conhece, que nunca viu e desta vez ele aponta pela terceira vez na direção de Jesus quando ele faz esse ato, ele é surpreendido. Ele olha e percebe que Jesus está olhando para ele também. E Jesus trocou olhares com Pedro na terceira negativa. E essa troca de olhar transformou a vida do apóstolo. Essa troca de olhar, ela foi fundamental, ela foi transformadora e ela mexeu profundamente com a vida de Pedro. Na obra, na página 35, uma citação muito importante sobre o olhar empático de Jesus, e eu quero ler para você. Eles estavam a uma distância tão curta que, mesmo sendo noite, bastou Pedro negar:
pela terceira vez e apontar para aquele a quem ele se referia por esse homem, para que o galo, não o bicho, cantasse e assim seus olhares se cruzassem. Jesus olhou para ele de uma forma tão sensível e amorosa, como que dizendo: Eu te disse que seria assim, não disse? Mas fique em paz, pois eu te compreendo e, acima de tudo, eu te perdoo por isso. Pedro foi profundamente tocado pelo olhar de Jesus, como se dissesse: Eu sabia que você ia fazer isso, mas nem por isso eu deixo de te amar, eu deixo de me importar com você. O olhar empático de Jesus provocou em Pedro as lágrimas mais profundas que esse homem produziu em vida. Pedro sai dali acelerado, correndo, com pressa, envergonhado e chorando de maneira extremamente amargurada. Ele se envergonha tanto que ele vai se esconder, inclusive, dos próprios apóstolos, pois ele não tem coragem de olhar nos olhos deles, porque a partir daquele momento ele passa a ter certeza do que antes ele duvidava e se sentia o pior dos traidores. Talvez essa realidade faça parte da sua vida, da minha vida. Quantas vezes nos sentimos assim? Traímos o grande amor de Jesus por nós. Nós negamos Jesus com nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa forma de estar diante das pessoas. E quantas vezes colocamos nossa cabeça no travesseiro, envergonhado pelo dia que tivemos, envergonhado pelas oportunidades que perdemos, envergonhados pela forma com que nós tratamos o amor de Deus derramado por nós na cruz. Mas a boa notícia é que Jesus é o nosso terapeuta. E Jesus é um terapeuta que se importa conosco, que nos ama e está nesse exato momento com o seu olhar empático a cuidar de nós, a olhar para a nossa vida e a sempre dizer: Filho, eu te amo, eu me importo com você e eu quero que você aprenda a viver na minha dependência. Que seja assim na minha vida, na sua vida, e que você, assim como eu, aprenda a cada dia a caminhar com o terapeuta chamado Jesus e deixar com que ele cuide das doenças e dos cuidados com a nossa alma. Fique na paz e que o Senhor te abençoe grandemente. Não deixe de marcar sua terapia hoje com Jesus. Ele está à distância de uma oração. Fale com ele e deixe ele falar o seu coração. Fique na paz e que o Senhor te abençoe grandemente hoje e amanhã e sempre.